Fala pessoal, tudo bem? Finalmente saindo aí o vídeo dos profetas menores, né? Ou profetas 2, como está na sua apostila. É, Vai ser um vídeo bem curto, ou não sei se vai dar para ser curto, porque são 12 profetas menores. Mas vai ser bem resumido, bem sintético. A gente vai fazer assim, primeiro para ser bem objetivo para a prova de vocês. E segundo, porque durante o período da pandemia, se a gente teve a dificuldade de se encontrar, né, que foi algo prejudicial, a gente teve a oportunidade de estender bastante o nosso estudo de profetas menores, de profetas 2. Nós levamos, acho que, 11 semanas para estudar 12 profetas. É algo que nós faríamos em classe em 3 aulas. Então, por conta disso, a gente vai tentar ser o mais específico possível, né? Eu te convido a prestar atenção quando eu disser, olha, isso aqui é importante, porque geralmente aquilo que eu falo que é importante, eu não sei porquê, geralmente cai na prova, né? Então, fique atento aí. E se você quiser algum detalhe a mais, quiser se aprofundar um pouco mais, visita lá o canal da PIB, a gente tem lá todas as aulas gravadas lá, aulas de mais de quase 2 horas ou mais do que isso, falando de cada um dos profetas. Então, vai lá que vai ser interessante. Então, vamos aqui ao nosso estudo. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o profeta em si. Eu comecei lá nas aulas falando bem, mas aqui eu quero fazer só um resumo, né, para poder basear aquilo que a gente vai conversar. Os profetas eram uma classe escolhida por Deus. Deus escolhia os seus servos, profetas de todas as classes sociais. Ele escolhia dentre os mais nobres, como por exemplo Isaías e Ezequiel. Isaías era alguém ligado ao trono, ligado à corte, né? Ele diz lá no capítulo 6 do livro dele: no ano da morte do rei Uzias, eu entrei no templo, tá? Então era alguém que é ligado à corte. Mas a gente vê pessoas humildes do povo, como Amós, que Deus levanta também com uma mensagem, e uma mensagem para confrontar até os poderosos, né? E comissionado por Deus, o profeta ele era enviado ao povo revestido dessa autoridade divina, né? Ele se identificava com o povo, ele vivia com o povo, ele sofria com o povo, ele integrava os sinais na vida problemática de cada um dos indivíduos, da comunidade, da nação, mas sempre ele se lembrava de que era servo do Senhor. E quando era um profeta verdadeiro, né? E se mantinha acima de toda corrente política, todo movimento meramente populista, e ele rejeitava toda e qualquer solução mais fácil e superficial. Então é importante a gente ver isso como que o profeta não negociava a voz profética dele, ele não negociava a autoridade profética dele, se ligando a qualquer um aos líderes, sejam eles políticos ou líderes magistrados ou qualquer outro tipo de liderança, né? Ele era representante de Deus. E todos os problemas que perturbavam o povo, Israel, Judá, né, ele os associava diretamente com Deus e com seu governo santo e moral. Então, não tem esse negócio de que não era espiritual. Se existia um problema social, se existia algum governo que estivesse realizando um mau governo socialmente para o seu povo, isso era uma questão que tocava a Deus também. Para os profetas, os males sociais, eles eram uma ofensa contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a justiça de Deus, contra o caráter justo e santo de Deus.
Mas qual o fim dessa mensagem do profeta? Claro que existia uma mensagem que era imediata, do momento, mas existia uma mensagem imediata, de momento, né? Mas existia uma mensagem que perpassa todos os profetas, como perpassa toda a Bíblia, porque a Bíblia é cristocêntrica. Logo, a mensagem final dos profetas, a finalidade dos profetas também é cristocêntrica. O profeta ele indica que a solução verdadeira ela está no Messias que ele anuncia, porque todos eles de alguma forma anunciam o Messias, mesmo que seja uma mensagem velada. Então, a solução está no Messias, está na morte expiatória do Messias, está na ressurreição em glória do Messias, está no segundo advento, que é a segunda volta de Cristo, e está no reino milenar que Jesus vai inaugurar aqui. Tá? Então, através dos profetas, já havia sido predito sobre o Messias, sobre o nascimento por meio de uma virgem, o local do nascimento, os nomes que ele teria, né, seus nomes expressivos, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e as cenas do Calvário. Né? Os profetas do Antigo Testamento, eles trataram do perdão pela fé em Jesus, ou apresentaram o Messias como a única esperança de salvação. Eles já adiantam isso, essa mensagem do Novo Testamento já é adiantada no Antigo Testamento pelos profetas. Tanto é que Pedro, a gente viu isso lá em Atos, na casa de Cornélio, afirmou dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão dos pecados. Então, Pedro diz isso para Cornélio. Né? Dele todos os profetas dão testemunho. Todos os profetas. Todos os profetas do Antigo Testamento dão testemunho sobre o Messias. E a gente vai ver isso no estudo dos profetas menores. Né? Em maior ou menor grau, eles sempre apontam para Cristo. Os profetas menores, que são os profetas 2 aí dentro do seu estudo, chamados profetas menores, eles são os profetas menores não porque pelo seu tamanho ou pela sua expressão, mas pelo número do escrito que eles têm. Né? Todos os profetas menores juntos, para você ter uma ideia, dá 25% do livro de Isaías. A Bíblia hebraica, por exemplo, reúne eles em um só livro e o chama de o livro dos 12 profetas, para a gente ter uma ideia. Alguns desses profetas que a gente vai estudar, eles profetizaram para o Reino do Norte, outros para o Reino do Sul, outros profetizaram para os 2 reinos, então a gente precisa ter também essa ideia. E além disso, a gente tem que ter a ideia de que alguns profetizaram antes do cativeiro, alguns profetizaram durante o cativeiro e alguns profetizaram depois do cativeiro. Né? Então isso também tem a ver com a mensagem deles. Tá? Então vamos começar, e quando eu disser, olha, isso é importante, por favor, acredite em mim. O primeiro profeta é Oséias. Né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofania, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12 profetas. Então a gente começa com Oséias. Oséias, ele como a gente viu na introduçãozinha que eu fiz, Deus não fala só pela boca do profeta, mas também fala pela vida do profeta. Isaías, ele andou nu por 3 anos, Jeremias precisou usar um cinto de linho podre, que demonstrava o orgulho de Israel. Então, às vezes, Deus ele usava uma teatralização do profeta para poder anunciar sua mensagem. E é o que acontece com o livro de Oséias. O livro de Oséias, você sabe, Oséias, Deus mandou ele casar com uma prostituta.
Deus mandou ele tirar uma mulher do meio da prostituição e casar com ela. E essa mulher, ela depois de um tempo que que Oséias a recebe, acolhe, e dá um nome, dá uma honra, e dá uma dignidade, essa mulher ela volta de novo à prostituição. E aí Deus manda Oséias ir lá buscar ela de novo, né? E essa mulher tem filhos de Oséias, talvez um que não era de Oséias, né? E Oséias assume. Então, isso tudo para teatralizar aquilo que Deus era para Israel, né? Deus está mostrando o que ele fazia com Israel. Ele pegou Israel, né, na prostituição aí é prostituição espiritual, onde tinha um monte de ídolos, um monte de deuses com D minúsculo. E Deus pegou esse povo, levou, ajeitou, deu honra, deu vitória, deu promessas, e esse povo volta de novo à prostituição espiritual, adorando outros deuses, indo atrás de outros deuses, e Deus mostra que ele vai resgatar de novo, que ele está querendo resgatar de novo da dignidade, né? Então essa é a mensagem básica de Oséias. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ele fala sobre essa situação pessoal de Oséias, né? Oséias perdoando a esposa infiel. E do capítulo 4 ao 14, fala de Deus perdoando a esse povo infiel, que era o povo de Israel. Tá? E tem uma profecia importante aqui, e isso é importante, olha, isso é importante. Uma das profecias do livro de Oséias é que Israel ele vai permanecer sem rei, sem príncipe, e sem sacrifício e sem sacerdote. E essa profecia dada por Deus, né, ela mostra que Israel permaneceria sem liderança e livre da idolatria, né? Ou seja, o que isso está profetizando? De que depois do cativeiro, e isso é uma verdade, Israel ele não teve líderes, passou os 400 anos do período interbíblico sem uma liderança ativa, sem reis, né? Mas o problema da idolatria foi curado. Então, essa profecia, anote que isso é importante. Israel permanecerá sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem sacerdote. Ela aponta para o período em que Israel permaneceria sem liderança, mas livre da idolatria. Tá? Então, Oséias profetiza sobre isso. Oséias aponta também alguns passos para o avivamento espiritual. E ele diz que, eu vou só pontuar, tá? Não vou entrar em detalhes, por bem do nosso tempo. Ele aponta que esse caminho é reconhecer o próprio pecado, né? No capítulo 5, verso 15, ele diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, cedo me buscarão. Então, reconhecer o próprio pecado, voltar ao Senhor, capítulo 6, verso 1, 20, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Você vai lembrar aí da Ana Valadão cantando isso aí, no Diante do Trono, né? Capítulo 6, verso 1. Fala também do crescer em conhecimento de Deus, né? Que está no 6.3, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. E finalmente descansar em Deus, assentar-se à sua sombra. Isso está no capítulo 14, verso 1. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tá? Então esse é um resuminho de Isaías para já.
próximo livro é o livro de Joel, que significa Jeová é Deus. Né? Então, o livro de Joel. O nome de Joel quer dizer o Senhor é Deus, né? Jeová é Deus. Ele foi escrito, não se sabe bem quando, não informa a época, nem lugar, nem o cargo que ele exercia, ele vai direto ao assunto, né? O fato de que a sua pregação se limitou à Judéia e a Jerusalém nos faz presumir que ele fosse da Judéia ali, da região da Judéia. E que, ao que parece, ele não pertencia à casa sacerdotal, né, pelo modo como ele fala. Não aparece no livro dele nome dos reis contemporâneos, diferente de outros, e por causa disso, alguns comentaristas que se prendem muito ao texto bíblico acham que Joel profetizou entre 850 e 750 a.C. Isso por dois motivos. Primeiro, porque Joel não menciona os assírios nem os babilônios, que foram povos poderosos. Então, esses povos provavelmente ainda não tinham chegado à grandeza que depois eles alcançaram. Em segundo lugar, Joel ele convida os sacerdotes para um jejum, um choro e oração. Isso mostra que o culto da Antiga Aliança ainda era exercido normalmente. Logo, ele viveu antes do período do cativeiro. Então, ele deve ser bem do começo das profecias, onde ainda não tinha a Babilônia e os assírios poderosos. Né? O livro dele pode ser dividido em duas partes. Na primeira, ele fala, do capítulo 1 ao capítulo 2, verso 17, né? Como castigo do pecado de idolatria, Deus manda uma praga de gafanhotos, que destrói toda a lavoura e empobrece a nação. Há também aqui a ideia da invasão de outros povos, que na época saqueavam o povo de Israel. Agora, importante, essa invasão dos gafanhotos, ela também já figurava o exército assírio que viria depois, né? Mesmo não sabendo, né, ainda essa figura do gafanhoto é uma figura comparativa ao exército assírio que viria depois. As palavras aqui do profeta, como todas as palavras proféticas, ela tem um sentido literal e uma aplicação imediata, porque aquilo que estava acontecendo estava acontecendo, né? Então necessitava de uma palavra de Deus para o povo. Mas também tem um sentido alegórico, pois aponta para essas futuras invasões que seriam fruto do pecado da idolatria, e em especial essa invasão do exército assírio. Tá? As palavras de Joel são um convite para o arrependimento sincero e o retorno para Deus. Na segunda parte do livro, do capítulo 2, 18 até o final do livro, né, capítulo 3 todo, até o verso 21, que é o último verso, é uma promessa de livramento para Israel, uma referência ao tempo da graça, ou a obra de Jesus Cristo no Novo Testamento. E aí a gente pode dizer sobre isso que é uma promessa de bênção para o presente, fala sobre a abundância de cereais, vinho e óleo, né, aqui, mas também é uma promessa futura, fala da vinda do Espírito Santo. Lembra que
no capítulo 2, verso 29, 28, é aquela passagem que em Pentecoste Pedro diz: lembra o que disse o profeta Joel, né? Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visão. Então isso está acontecendo hoje. Então é uma mensagem também nesse sentido, uma promessa futura vinda do Espírito Santo, mas também uma promessa apocalíptica, né? Na qual o Senhor ele vai reinar sobre toda a terra a partir de Israel. Tá? Ou seja, resumindo, de forma bem resumida, né? Há duas mensagens em Israel. A primeira é uma mensagem penitencial, isso é, o chamamento, a conclamação ao jejum e à oração como manifestação de arrependimento sincero. E a segunda é uma mensagem apocalíptica, iniciada com a descida do Espírito Santo e que será concluída com o estabelecimento do reino milenar do Senhor Jesus. Tá? Vamos para Amós, então. Amós é o próximo profeta. E é estranho, porque Deus, para falar para a aristocracia, né, ele chama um pastor humilde para falar sobre isso. Então, Amós, a mensagem dele é sobre a obrigação nacional de obedecer ao governo de Deus. A sua profecia é contra os poderosos e ela é dura e direta, né? Ela é direcionada basicamente para os magnatas, para as damas e para os agiotas, né? Para os usurários, aquele pessoal que vivia de usura. A sua profecia, ela também é direcionada principalmente para a cidade de Samaria e para o santuário de Betel. E quanto a isso, a gente precisa lembrar de um fato histórico, que se você estudou a história de Israel com a gente, você deve lembrar, né? Os livros históricos também. Tem um fato que ocorreu quando o povo de Israel se dividiu em dois reinos, no tempo de Jeroboão I, no Reino do Norte, e Roboão, no Reino do Sul. O Reino do Norte ficou com 10 tribos, e o Reino do Sul ficou com 2 tribos, né? Judá e Benjamim. O Reino do Norte, quando dividiu, Jerusalém ficou com o Reino do Sul. E o templo que Davi queria construir, não construiu, Salomão construiu, ficou com o Reino do Sul, ficou com Judá. Mas o pessoal saía de Israel, do Reino do Norte, vinha no Reino do Sul para poder adorar. Aí o que Jeroboão fez? Jeroboão pegou e fez 2 bezerros de ouro como objeto de culto. E ele colocou um em Betel, que é mais ao sul, né? E botou outro em Dan, que é bem mais lá do norte. Então ele botou fez 2 templos, né? E botou 2 bezerros de ouro para que o povo adorasse, porque o povo não fosse a Jerusalém. E em relação a isso, a idolatria só foi aumentando. Abriu a porteira e a idolatria foi aumentando. E trazendo como pecado, como resultado da idolatria, outros pecados, como ganância, desonestidade, muitos escândalos. Deixando a palavra de Deus, o povo foi piorando sua vida espiritual. Até que Deus mandou essa mensagem dura, né, que Amós traz, como ameaça e castigo. Era um aviso dando oportunidade para eles deixarem o caminho do erro e para eles receberem o perdão do Senhor. E a gente vê isso na primeira parte da mensagem, principalmente dos capítulos 3 a 6. Nos 2 primeiros capítulos, o profeta ele
ele condena o pecado de 8 nações, né? Judá, Israel, Síria, Filístia, e ele vai falando aqui sobre um monte de nação, Egito e várias outras, né? E depois, na segunda parte, ele fala sobre o pecado de Israel na sua sentença, né? Do 3 a 6 ele fala sobre o pecado de Israel na sua sentença. E as palavras desse profeta, de Amós, que ele dirigiu ao povo, era basicamente aquilo que os outros também, Oséias, Joel, também já tinham falado, né? Buscar o Senhor e viverei, capítulo 5, verso 6, né? Buscar o Senhor e viverei para que não se irrompa na casa de José como um fogo que se consuma. Buscai o bem e não o mal. O povo estava perverso, né? Está no capítulo 5, verso 14. E aborrecei o mal e amai o bem, capítulo 5, verso 15. Né? Amós, ele reforça a importância do monoteísmo, de crer em um só Deus. O Senhor é esse único Deus verdadeiro, que merece toda adoração, pois domina sobre as forças da natureza e sobre os povos que fazem fronteira com Israel. E na segunda parte, então, da profecia, capítulo 7, em diante, basicamente 7, Amós tem uma visão dos elementos da destruição. Ele tem um gafanhoto, de novo, né? Gafanhoto que vai trazer pobreza e fome. E aí Amós intercede e Deus atende. Depois, verso 4 a 6, fala sobre o fogo que é símbolo de provação e de castigo. E outra vez, Amós intercede e Deus se compadece. E do verso 7 ao 9, do capítulo 7, ele fala sobre o prumo. Prumo, a medida, né? A cidade, a medida, é examinada para a destruição que se aproxima. Só que agora não há intercessão. Chegou o fim, a oportunidade de livramento. A situação é desesperadora. O castigo agora é certo. E aí, diante disso, o que o rei faz? Se arrepende? Não. Ele envia um recado a Amós para que Amós não profetize mais ali em Betel. Né? É muito mais fácil tirar o mensageiro, né, do que aceitar a mensagem de Deus. E aí o profeta respondeu que Israel iria para o cativeiro, e foi o que aconteceu mais tarde com os assírios, né, que levaram o povo para o cativeiro. Então, uma coisa que é importante, né? Então anote aí. Amós, ele levanta a ameaça do juízo divino sobre Israel, que é executado por um inimigo até aqui não especificado. No livro de Oséias, esse inimigo era identificado como a Assíria. No livro de Amós, o inimigo não é identificado. Mas no livro de Oséias, esse inimigo é identificado como a Assíria. Tá? Então vamos ao próximo, né? Que é Obadias. Obadias era provavelmente de Judá. A Bíblia não traz maiores informações sobre a sua vida. Todo o livro de Obadias é contra Edom. Quem era Edom? Né? E a razão do castigo de Deus sobre Edom é a sua hostilidade sobre Israel. Edom era a nação que descendia de Esaú. Lembra de Esaú? Né? E Edom descendia de Esaú. E sempre se mostrou opositor a Israel, mesmo ele sendo filho do mesmo pai, que era Isaac. Isaac teve 2 filhos, né? Esaú e Jacó. E Jacó depois brigou com o anjo, se transformou, teve o nome mudado para Israel. Mas Esaú, a nação que nasceu de Esaú sempre foi
opositora de Israel. Você sabe que, se você ler lá em Gênesis, eles brigavam desde o ventre, né? Tanto é que Esaú nasceu primeiro e Jacó agarrado no seu calcanhar, diz lá a palavra. A terra de Edom era um local montanhoso que ficava ali ao sul do Mar Morto. Vocês com certeza agora gostariam que eu fizesse o mapa, mas eu não vou fazer, né? Ficava ali ao sul do Mar Morto e ficava a oeste da Palestina, como é que é o nome daquele país? Arábia, né? A oeste da Arábia. Também era chamado aquele lugar de Seir. E foi uma herança que Esaú ganhou, né? Ele fica ali, então, ali no sul da Palestina. E hoje faz parte do deserto da Arábia. Foi juntado à Arábia. A capital de Edom era Petra. Já ouviram falar? É uma cidade toda de pedra, por isso o nome Petra. E ela é toda construída na rocha. Tudo ali é cortado na pedra, as casas de vários tamanhos, os palácios, templos, teatros. Tem uma série, eu acho que foi na Netflix ou na HBO, não sei bem, mas eu vi um dia desse aí, Petra lá. Bem interessante. E por isso, né, tinha as canas de entrada da água, a cidade, cara, a cidade era maravilhosa, né? E aparentemente inviolável. Quem ia chegar lá em Petra, né? Isso criou um certo orgulho para Edom. E a profecia de Obadias fala sobre isso, né? E uma coisa que é importante, então anote aí, é que Obadias é o menor livro entre os profetas menores. Ele tem apenas 21 versículos, né? Então, se por acaso, né, alguém perguntar na prova qual é o menor livro dos profetas menores, com apenas 21 versículos, aí você, né, não esqueça de dizer que é Obadias, certo? Embora esse livro seja pequeno, a profecia seja bem breve, inclusive menor do Antigo Testamento, não só dos profetas menores, e aparentemente resuma apenas uma relação que sempre foi instável e belirante, né? Gostou dessa palavra? Belirante? Belirante é bom, né? Entre Israel e Edom, ele fala muito sobre o dia do Senhor e sobre o reino de Cristo, né? Então, como é que a gente poderia dividir esse livro? Ele começa falando sobre o castigo de Edom, quando os babilônios saquearam Jerusalém. Edom ele estava aliado aos invasores e eles ajudavam a destruir Jerusalém, e eles diziam: arrasai, arrasai. O Salmo 137 diz isso. O Salmo 137 diz: quem dera se pegasse os seus filhos e os amassasse na pedra. Cara, é um salmista, né? É um daqueles salmos lá precatórios que a gente já estudou, né? Imprecatórios. Fazia uma imprecação, né? E aí existe uma profecia em Obadias dá de que Edom seria totalmente destruída como nação. O verso 18 ele diz isso, né? A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão, e a este o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Então, cara, e isso aconteceu. No tempo de Jesus, os descendentes de Edom, que eram chamados agora de idumeus, eles estavam misturados entre os judeus. A família de Herodes, por exemplo,
era Idumeia, né, eles eram idumeus. Quando Jerusalém foi destruída, em 70 depois de Cristo, os seus habitantes foram espalhados pelo mundo todo, né? Tu sabe disso. E Israel se estabeleceu, né? Depois da Segunda Guerra, tem um país lá chamado Israel. Agora, os idumeus, eles desapareceram da história, né? E aqui nessa profecia, depois de falar do castigo de Edom, o assunto é sobre o futuro de Israel. E aí a gente pode dividir em duas partes que o profeta Obadias fala. Primeiro, o cumprimento imediato da profecia. O Senhor está prestes a vir sobre as nações. Edom sofreu juízo de Deus através dos macabeus, né? Aquela nação de Edom, assim, que depois que Israel foi para o cativeiro e os gregos dominaram tudo, né? E depois que Alexandre o Grande morreu e dividiu o seu reinado para os seus generais, os macabeus, os judeus, eles cresceram ali, e os macabeus, da família dos macabeus, eles destruíram com Edom. E existe também, além desse cumprimento imediato, existe um cumprimento imediato para frente da profecia. Quando diz o dia do Senhor está prestes a vir sobre as nações, esse dia ainda chegará, quando todas as nações vão ser submetidas ao juízo de Deus. Tá? Então, esse é Obadias. Vamos a Jonas, então. Jonas é bem conhecido, né? Talvez um dos profetas menores mais conhecidos, porque é o da baleia, né? Que ele foi engolido. O autor é o próprio Jonas, diz que ele é filho de Amitai. E esse Jonas aqui é o mesmo que profetizou durante o reinado de Jeroboão II. Lá em 2º livro dos Reis fala sobre esse Jonas aqui, capítulo 14, por aí. Ele era natural de uma região lá da cidade de Nazaré, ali perto da Galileia. O livro ele serve para mostrar a misericórdia de Deus para com os gentios, para aqueles que não eram judeus, e essa misericórdia tanto para os gentios quanto para os judeus também que necessitavam disso. E é para os assírios, cara. Os assírios, pagãos, maus, inimigos de Israel, tinham como sua capital Nínive. Nínive estava num estado espiritual bem reprovado por Deus. Havia luxo, luxúria, perversidade, idolatria, imoralidade e tudo quanto era maldade. E aos olhos dos homens, ela merecia ser castigada. E aos olhos, e se você medir com a santidade de Deus, também ela merecia ser castigada e destruída pela justiça de Deus. Mas uma oportunidade para o arrependimento é oferecida por essa mensagem que Deus queria que Jonas levasse à cidade. Jonas é designado, então, para ser o mensageiro, né? Deus o designa para ser o seu mensageiro. Ele era profeta de Israel. Israel é que foi depois destruído pelos assírios, né? E ele era profeta de Israel. E em Israel, o cara era valente. Ele não temia pregar a palavra de Deus ao próprio idólatra rei Jeroboão. Cara, mas ia Nínive, ele não queria. E o motivo da recusa de Jonas foi o fato de serem os ninivitas, inimigos do povo de Deus, né? Inimigo feroz. Deus queria perdoar sua maldade se eles obedecessem a mensagem enviada, e Jonas conhecia o coração de Deus, né? Jonas pensava diferente, achava que
se os assírios procuravam destruir a sua nação, eles não mereciam a mensagem do perdão de Deus. Afinal de contas, a nação de Israel era a nação de Deus. E para não obedecer Deus, ele resolve ir para mais longe de Nínive possível. Ele embarca um navio que ia para Tarse, na Espanha. Ou seja, na direção oposta àquilo que Deus queria que ele fosse pregar. E a gente vê nesse livro de Jonas várias lições. Cara, tem um monte lá quando a gente estudou sobre isso. Mas eu queria resumir aqui algumas, né? Algumas lições de quando o crente desobedece a palavra de Deus, né? Quais as consequências que ele pode enfrentar. O que acontece aqui? Você conhece a história, eu não vou repetir a história. Primeiro, uma tempestade assusta todos e prejudica a viagem. Depois, há um prejuízo material, porque eles tiveram que jogar ao mar todas as mercadorias a fim de aliviar o peso do navio, né? Depois Jonas fica cheio de remorso e vai se esconder no porão, ou vai dormir no porão, não está nem aí para a hora do Brasil. E aí o desespero toma conta de todos os ocupantes do navio, que clamavam cada um pelo seu Deus. Cara, e incrível que o crente estava ali dormindo, né? Os viajantes, eles ficam perturbados. Os comerciantes, eles tiveram prejuízo em dinheiro. E Jonas talvez tenha perdido a paz, ou talvez não estava nem aí, né? E tudo isso como consequência do pecado de um crente. Mas Jonas, ele mostra algumas virtudes, apesar de um monte de desvirtudes, né? Tu sabe que ele é jogado no mar, ele diz, não, sou eu, a culpa é minha, é engolido por um peixe, recebe a disciplina divina e quando ela atinge, isso é muito importante para ele, e ele se dispõe a enfrentar as consequências. E depois ele ora e a seu pedido, no meio do mar, ele é jogado na praia e aí ele resolve prega e faz uma pregação ruim que só, né? De má vontade, mas mesmo assim o Espírito Santo se move, todo mundo se converte, né? Não é tanto o pregador, é a mensagem, né? Que é a mensagem que salva, a mensagem de Deus e o Espírito Santo que está por trás dessa mensagem. E aí todo mundo se salva na cidade e ele fica chateado porque todo mundo se salva e aí quer a morte. E aí Deus diz, olha, cara, tu quer a morte porque ele fica no sol, vem uma plantinha e a planta morre depois e Deus dá uma lição para ele, cara, tu está triste por causa de uma planta que você não regou, não plantou e você não quer que eu fique preocupado com todo um povo, né, que eu criei. Então, Deus dá umas lições bem forte ali para Joel, ou para Jonas, desculpa, já estava em outro livro aqui, né? Então, algumas lições assim bem rápidas que a gente pode tirar. Além de relatar a história de um profeta, o arrependimento nacional dos ninivitas, o livro de Jonas contém alguns fins que a gente pode chamar de didáticos. Eu acho que sim, didáticos, né? Primeiro, a eficácia indiscutível do arrependimento do homem para o perdão dos seus pecados, sabe? É necessário, arrependei-vos e crede, é a mensagem do Evangelho. Segundo, a universalidade da providência divina, que não é exclusiva para os judeus, mas a gente vê ali que é extensiva para os gentios.
Outra lição que a gente pode tirar é sobre a grandeza da misericórdia divina, que condiciona o castigo à impiedade do homem e se comove diante da perda das suas próprias criaturas, né? Outra lição que talvez a gente possa tirar é essa independência de Deus no que diz respeito aos seus ministros, que, em última análise, nada mais são do que executores da vontade de Deus, né? A gente vive num mundo de exaltação de ídolos, né? Ídolos onde a gente exalta mais o mensageiro do que a mensagem, às vezes. Então, o livro traz para a gente a importância da gente entender que, claro, que existem pessoas que pregam bem, são usadas por Deus de maneira poderosa, a gente tem que honrar essas pessoas, claro, mas tomar cuidado para não colocar ele, né, o mensageiro acima da mensagem que foi pregada, aquilo que Deus, e foi Deus que falou através daquela pessoa. Então, isso é importante. Eu acho que outra lição também que a gente pode aprender aqui é sobre a pequenez, sabe, do espírito humano que se manifesta numa estreiteza espiritual da indignação do profeta. Sabe, o modo como o profeta, como homem de Deus, ele fica indignado, sabe? Mostra o quanto a gente é pequeno às vezes, quanto a gente é pó, como a Bíblia diz, né? E por último, talvez, ensino que a gente pode pegar é o ensino messiânico aqui, né? A história de Jonas é uma figuração da ressurreição do Messias. Lembra? O próprio Jesus se refere ao fato como um sinal e explica, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, o próprio livro de Jonas figura essa ressurreição de Jesus. Tá? Vamos a Miqueias? Miqueias, então, né? Miqueias, ele foi contemporâneo de Isaías e Oséias. A sua profecia foi mais ou menos entre o ano 740 e 700 a.C. Ele viveu no sul de Jerusalém. Numa cidade que ninguém sabe bem o nome, mas a Bíblia diz que ele era morastita. Então, não sei quem é morastita, nasceu em que lugar, né? Se é Moraes, Borete, Moresete, sei lá. Tá? Então ele nasceu em algum lugar que ninguém sabe onde, mas era morastita. O livro de Miqueias, ele pode ser dividido em torno de duas palavras básicas: ameaças e promessas. Capítulo 1 ao 3 fala sobre ameaças. Do capítulo 4 ao 5 fala sobre promessas. Capítulo 6 ao capítulo 7, no verso 7, fala sobre novas ameaças. E do capítulo 7, o verso 8 até o final, verso 20, fala sobre novas promessas. Tá? Bom, como toda profecia tem como base um fundo histórico, vamos ver quais eram os problemas da época. O problema da época era o primeiro problema, que era de todos eles, né? Idolatria. Imagem de escultura e ídolos ocupavam na vida do povo um lugar que só cabia a Deus, né? Em segundo lugar, é um momento de injustiça social. Cara, quando você se afasta de Deus, você
enfia o pé no pecado, né? Então, era um momento de injustiça social. Todos os atos humanos, e Miqueias reforça isso, né, como a morte reforçado, todos os atos humanos, eles não escapam da percepção de Deus. Deus é o Senhor de toda a vida. Né? Em terceiro lugar, a corrupção dos líderes. Os líderes eram corruptos, a ganância dos líderes acarretava esse severo juízo de Deus sobre eles. Sabe, é muito importante a liderança, muito grande a responsabilidade da liderança. Sabe, cara, o pessoal olha, cara, o cara é líder, está ali na frente, não sei o quê, mas o tamanho da responsabilidade, da cobrança que Deus faz, né? A quem muito é dado, você sabe o restante da frase, né? Também a feitiçaria, sabe? O pessoal começou a invocar espíritos imundos, espíritos que não eram espíritos de Deus. E Deus, lá em Deuteronômio, quando o povo está para entrar na Terra Prometida, e a gente está estudando isso nos devocionais diários, Deus ele lembra a lei e mostra ao povo o perigo de entrar na terra e se associar com os outros povos e com os deuses dos outros povos e se corromper através da feitiçaria, da consulta aos mortos, né, e outras práticas mais. E desembocando nisso tudo, um outro problema da época era a corrupção na família. A família, cara, é o principal segmento da sociedade. Quando a família se corrompe, todos os outros segmentos da sociedade eles sentem esse efeito, porque a família, a sociedade, ela é composta de várias famílias. Né? Então, esses problemas eram os problemas que Miqueias tem aqui. E sabendo desse pano de fundo, a gente consegue entender melhor a profecia e o cumprimento dessa profecia. E a profecia era sobre a destruição de Samaria, né? E ela foi destruída pelos assírios por causa da idolatria. E isso acontece durante o próprio ministério de Miqueias. Miqueias viu isso, ele profetizou e viu a profecia se cumprir. Fala também da destruição de Jerusalém, não só o reino do norte, que tinha a capital Samaria, mas também o reino do sul, que tinha a capital de Jerusalém. Fala sobre isso. E quando Miqueias exerceu esse ministério, a Síria era um país poderoso, que ele vem e destrói o reino de Israel, o reino do norte. E estava tentando fazer o mesmo com Jerusalém, só que Deus protege Jerusalém, né? E Jerusalém consegue se livrar. Ele prediz também o local do nascimento de Jesus. A única palavra referente ao local exato do nascimento de Jesus no Antigo Testamento foi dito por Miqueias. Talvez você já tenha ouvido isso, como em Mateus, quando Mateus diz lá, né? Assim como disse o profeta, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. E Mateus dizia e falou isso, o profeta, né? Para mostrar onde o Messias nasceria e tal. E, em último lugar, ele, como um monte de outros profetas, e a gente falou sobre isso, ele profetiza sobre o reino futuro do Messias. No capítulo 4, verso 1 a 3, ele diz: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros
para eles afluirão os povos, irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e vai por aí. Tá? Então ele fala também sobre esse reinado futuro do Messias e a restauração do povo de Israel. Naum, vamos para Naum então, depois de Miqueias, Naum. A data da profecia de Naum, ela foi entre o ano 663 e 603, 606 a.C. Foi o período durante o qual se deu a queda de Nínive, capital da Síria. Então anote aí porque isso é importante que eu vou dizer. Algo me diz que isso é importante. Algo me diz. A destruição de Nínive é um dado muito importante utilizado para a datação dos livros proféticos. Você deve ter visto isso, que a gente sempre fala sobre a destruição de Nínive, para datar um monte de livros proféticos. E essa destruição de Nínive, ela aconteceu no ano 612 a.C. 612 a.C. 612. Então, 6 duas vezes, 12, 6, 12, 612. Cara, não dá para esquecer, né? Quando é que foi a destruição de Nínive? Nínive, 6 mais o dobro de 6, que é 12, 612. Matei, antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Inclusive, essa mensagem de Naum, ela é diretamente contra Nínive. Antes um pouco, mais de 100 anos, né? Antes, a gente acabou de estudar sobre Jonas, e Jonas profetiza 100 anos antes. Jonas vai e prega ali para os ninivitas, e os ninivitas se arrependeram. Agora, Naum profetiza contra a cidade, porque uma nova geração voltou a pecar, retornando. Desculpa, essa minha aula está dando sono até em mim, vê se pode. O que eu estava falando? Naum, então, agora profetiza contra a cidade. Jonas tinha profetizado, o povo se arrependeu, e agora Naum se profetiza, porque uma nova geração tinha vindo e começou a pecar, né? Voltando àquelas velhas práticas, a pilhagem, a ganância, o orgulho, né? A luxúria, tudo isso tinha voltado à cidade de Nínive. E esse livro de Naum, ele é meio poético, né? Ele se resume a um poema de 3 capítulos. A estrutura desse poema é bem simples. Ela abre com um salmo alfabético, né? Um acróstico. Isso, claro, no hebraico, não adianta você olhar aqui e falar, esse pastor é mentiroso, ó, não tem nada de alfabético aqui. No hebraico, né? E nesse salmo que ele começa, aponta o Senhor como um vingador dos seus inimigos. Mas, porém, bom para aqueles que esperam nele. Olha o verso 7 do capítulo 1. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece o que nele se refugia. Então, a segunda parte desse poema contém a mensagem da destruição de Nínive, né? Essa destruição efetiva que iria acontecer. O profeta mostra de maneira bem real o ataque inimigo contra a capital da Síria. Descreve o pânico que vai reinar sobre a cidade e o desamparo depois que vai acontecer no país, né? No terceiro capítulo, ele fala sobre a ruína completa de Nínive, e ele
explica que Nínive vai ser castigada pelos crimes que ela cometia contra os povos, sabe? E que o futuro dela não vai ser melhor do que as cidades do Egito. Ele diz aqui numa cidade do Egito chamada Nuamon, verso 8, és tu melhor que Nuamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de água, tendo baluarte o mar, que é o mar e ainda o mar por muralha. Ou seja, cara, se a cidade lá foi destruída, vocês também vão ser, né? No tempo de Naum, os assírios já tinham destruído o reino de Israel, o norte, né? O reino do norte, aquela parte das 10 tribos, e vencido a várias outras nações. Ele saqueava toda a sua riqueza e ia construindo e aumentando o Império Assírio. E mais, os assírios, eles eram cruéis, eles eram maus, para amedrontar os povos que ainda não haviam sido conquistados. Eles esfolavam os seus prisioneiros, eles cortavam as mãos, os pés, as orelhas, ou furavam os olhos e faziam um monte de cadáveres. O rei Joaquim, rei de Israel, teve os olhos furados antes de ser deportado para Nínive. Quando Naum começa a profetizar, Nínive estava no apogeu do seu poder. E quem diria que 20 anos depois, a cidade de Nínive ia estar totalmente arrasada. Os babilônicos, eles cercaram a cidade durante 2 anos, e diz a história que os muros eram altos, tinham cerca de 30 metros de altura, e ainda tinha outras muralhas internas, que tinha rios que cortavam a cidade, as muralhas nos rios, e houve uma grande enchente, e essa enchente derrubou parte das muralhas, e os inimigos, os caldeus, né, os babilônios, também chamados de caldeus, eles entraram e aconteceu como Naum profetizou. A cidade ela foi totalmente destruída. E 200 anos depois, esse local onde era Nínive, está totalmente coberto de areia, sem nenhum sinal da cidade. Só depois de muitos séculos, foi em 1900 e alguma coisa, né, ou aliás, 1800 e pouco, século XIX, que alguns arqueólogos ingleses começaram a estudar o local e redescobriram o local onde Nínive está. Então, Nínive sumiu do mapa. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz, considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Eu acho que os livros de Jonas, onde o profeta vai e entrega a mensagem, todo mundo se converte, e o livro de Naum, onde existe a justiça de Deus, fala sobre essas duas facetas de Deus, a bondade e a severidade, né? O mesmo Deus que salva a cidade, que se arrepende em Jonas, é o mesmo que destrói a cidade impenitente, aqui em Naum. Tá? Então, é isso a história de Naum. Agora, anote aí que eu acho que é importante isso, né? O livro de Naum é considerado um complemento do livro de Jonas. Enquanto Jonas revela o julgamento suspenso, nesse livro de Naum é apresentado o julgamento executado, né? E ele diz isso no verso 1:7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Certo? Vamos para Abacuque? Então, vamos lá. Abacuque, cara, é um dos livros que eu mais gosto no Antigo Testamento pela história dele. A mensagem central de Abacuque é a vida pela fé.
houve 3 povos que maltrataram os judeus de um modo mais acentuado: os assírios, né, os edomitas e os babilônios. Naum predisse a destruição dos assírios, a gente viu. Obadias, a destruição dos edomitas, a gente viu também. E Abacuque, ele prediz a destruição dos caldeus. E uma coisa importante em Abacuque, eu acho que é legal você anotar, porque talvez caia, né, é que Abacuque é conhecido por encontrar Deus através dos questionamentos. Abacuque faz os questionamentos a Deus. No capítulo 1, verso 2, ele já começa dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu? Né? E ele vai fazendo um monte de questionamentos, um monte de perguntas, se você ler, né? No verso 12, não és tu desde a eternidade o Senhor meu Deus, o meu santo? Então ele questiona Deus o tempo todo, né? A história de Abacuque é o seguinte: ele vê a maldade do povo, ele diz assim: até quando, pessoal, eu vou clamar a ti violência, eu vou clamar a ti por toda esse momento social ruim, as pessoas ruins, né? O povo se envolvendo cada vez mais na idolatria, e tu não vais me ouvir. Até quando? E aí Deus diz assim: cara, eu vou enviar os caldeus para castigar vocês. E verso 6, né? 1:6. E aí Abacuque diz: não, Senhor, os caldeus não. Ele diz: Senhor, como é que você vai usar o perverso? Verso 13, olha só: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, tolera os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Ou seja, para Abacuque existia um nível de justiça, né? O povo de Israel era bem ruim, mas era mais justo do que os caldeus. Então, os caldeus não podiam nunca ser instrumento de justiça de Deus para o povo de Israel. Ele diz: não, Senhor, os caldeus não. E aí, no capítulo 2, ele diz: Senhor, eu vou aguardar a sua resposta, a resposta da minha queixa. E Deus, então, diz que os caldeus também vão ser destruídos, né? Ele, a partir do verso 6 do capítulo 2, ele diz lá os 5 ais sobre os caldeus, os 5 juízos de Deus sobre os caldeus. E aí, no capítulo 3, Abacuque fica contentinho, né, com aquilo e faz aquela oração final, onde ele faz uma viagem do questionamento amargo para uma referente adoração. E nessa prática poética, Abacuque demonstra sua confiança no provedor e não na provisão. E aí ele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Gostaram do tostão da minha voz? Cara, além de aula, vocês ainda receberam essa obra de arte minha cantando para vocês. Então Abacuque faz essa canção, faz esse poema, né? Porque é um poema, é uma oração, mas é uma oração como um poema. Eu não sei a tua Bíblia, mas a minha, né?
Você pode ver que as margens são diferentes, para mostrar o que é cursivo, o que não é poema e o que é poema. Ó. Pode ver que aqui no capítulo 3 é um poema, começa mais afastado, não sei o que. Pode te dizer que é um poema. Tá bom? Cara, depois dessa música eu fiquei assim... Vamos para a sofonia, né? Faz de conta que eu não cantei nada, vamos para a sofonia. Fiquei meio perdido aqui com sofonias. Para entender sofonias, a gente precisa de novo se aprofundar na história. Então eu vou rememorar o que a gente já viu. Houve uma época em que os judeus se dividiram em duas nações. Você sabe disso. Uma do norte, Israel, que agregava 10 tribos. E essa nação, em 722 a.C., desapareceu diante do Império Assírio. Tá? Essa nação ela desapareceu diante do Império Assírio. A outra nação, a do sul, chamada de Judá e formada por 12 tribos, duas tribos, Judá e Benjamim, ela foi invadida depois pelos babilônios, que destruiu Jerusalém. Está ali no livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias fala sobre isso também, né? Foi destruída e ela foi invadida por Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém e levou os judeus, né, os mais sábios, cativos para a Babilônia. Nesse espaço entre a queda de um reino, o reino do norte, e outro reino, o reino do sul, a história espiritual do povo judeu variou de acordo com a influência boa e má dos seus reis. Tá? Então, o reinado de Ezequias, por exemplo, ele se caracteriza pela piedade. Ele é um rei piedoso, um rei que seguia Deus. E depois da morte de Ezequias, Manassés, que havia nascido no tempo extra de vida que Deus concedeu ao seu pai, lembra que Ezequias ia morrer e ele ora, chora, e aí Deus dá mais 15 anos para ele, e nesse tempo aí ele gera Manassés. E Manassés começa a reinar no lugar dele quando ele morre. E Manassés ilustra uma belíssima história da graça e da misericórdia de Deus. Ele fez tudo que alguém podia fazer de mal. O cara era muito ruim, o cara até sacrificar os filhos ele fez. Porém, um pouco antes do final da vida dele, ele se arrependeu e reconheceu que o Senhor era Deus. E Deus perdoou, né? Depois de Manassés, reinou o filho dele, Amon. E quando o povo esperava que Amon fosse dar seguimento ao que Manassés tinha completado, né, a reestruturação espiritual, Amon, ele, como diz a Bíblia, literalmente, ele fez o que era mal perante o Senhor e não se humilhou perante o Senhor. Então, há uma conspiração contra esse rei, que era, cara, ruim, e o pessoal mata esse rei. E aí, o filho dele, Josias, com 8 anos de idade, assume o trono. E Josias era um cara show de bola. Josias foi um bom rei. E Josias era primo de Sofonias. E o grande assunto do livro de Sofonias é o dia do Senhor. O livro de Sofonia fala do dia do Senhor. A expressão dia do Senhor ou dia aparece em Sofonias 20 vezes em 53 versículos. Tem 53 versículos no livro, 20 vezes aparece essa expressão, o dia do Senhor ou o dia, né, falando desse dia.
E esse dia do Senhor, ele tem um sentido histórico, quando Judá é destruída pelos caldeus, mas também tem um sentido mais amplo, escatológico, e a gente tem falado sobre isso aqui bastante, porque fala do final dos tempos, o reino messiânico, né? Então, em seu livro, Sofonias, ele aponta para dois pecados principais do povo, que continuou: a adoração a outros deuses e a falta de senso da presença do Senhor, sabe? Entender que Deus estava ali, né? Então, esse é o livro de Sofonias. Vamos para Ageu, senão a gente não acaba. Ageu, Zacarias e Malaquias são os três últimos profetas e eles são pós-exílicos. E é bom a gente saber disso porque a gente entende melhor a mensagem dele. Foi uma mensagem para o povo depois do exílio, quando o povo voltou para Jerusalém, né? A gente sabe que os judeus eles ficaram 70 anos no exílio, nesse exílio profetizado por Isaías e por Jeremias, né? Eles ficaram lá 70 anos. E aí Deus cumpre a promessa que havia feito, não só da ida do cativeiro, mas também do retorno do povo. Jeremias e Isaías profetizaram a queda da Babilônia e a ascensão de Ciro, imperador persa, que havia se aliado a Dario, ou Dário, não sei, cada um fala de um jeito, que era imperador dos Medos. Então, eles geraram um grande império, que eram os Medo-Persas, né? Os Medos com Dario e os persas com Ciro. E eles derrotam Belsazar, que era o imperador da Babilônia e era o terceiro sucessor de Nabucodonosor. Isso é contado no livro de Daniel. Como vocês sabem, porque vocês são grandes devoradores do Antigo Testamento, né? E com a morte súbita de Dario, ou Dário, não sei, não quero milindrar aqueles que acham que é Dário e nem os que acham que é Dario, e com a morte súbita desse cara, que ficou governando a Babilônia, Ciro vai para a Babilônia, então, né? E quando ele chega ali, na Babilônia, um dos primeiros atos dele é libertar os judeus. E ele autoriza a volta dos judeus para sua pátria, devolve os utensílios do templo, né? Vai com Deus, né? Ou vai com Yahvé, vai, leva os teus bagulhos, vai embora. E eles voltam para Jerusalém para reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Então, anote uma coisa que eu acho que é importante, pode cair na prova. No ano 538 a.C., os judeus foram liberados do cativeiro para voltar à terra da promessa, a Jerusalém, aquela terra prometida. E Ciro é o rei que libera eles para voltar, tá? Ciro é esse rei, como já havia sido profetizado em Isaías e em Jeremias. Então, volta então a primeira leva de judeus, né? São 3 levas de judeus, volta então a primeira leva de judeus para Jerusalém e começa então a atuação do profeta Ageu. E qual a principal mensagem, a mensagem principal de Ageu? Eu acho bom você anotar, porque pode ser questão de prova. O tema central da mensagem de Ageu tem como propósito levar o povo a reconstruir o templo de Yahvé. E ele, para isso, enfatiza a importância do cuidado e do zelo que o povo devia ter com o templo. O povo chega em Jerusalém e começa a cuidar da sua vida, né? E começa a cuidar das suas casas. Ele fala: pô, vocês estão morando em casas apaineladas, casas bonitas, e o templo está destroçado. Ele motiva o povo
a voltar a construir o templo. Né? O povo chega com pique, começa a fazer, mas depois aos poucos, pela oposição também dos samaritanos que estão por ali, eles desanimam e Ageu é usado para animar então o povo. Né? Outra coisa importante, que talvez caia na prova, né? É que o livro de Ageu ele é conhecido pela sua precisão quanto a informações cronológicas. Né? O profeta atua entre 29 de agosto de 520 e 18 de dezembro de 520. Como é que eu sei isso? Porque ele diz, olha só, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor. Capítulo 2, verso 1. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor. Capítulo 2, verso 10. No 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor. Está vendo? Então ele coloca todas as datas. Então por isso o livro dele é conhecido pela precisão quanto a informações cronológicas. Tá? Vamos para Zacarias e Malaquias, os dois últimos. Zacarias é o mais longo dos 12 profetas menores, e a mensagem dele é a mais messiânica. Se os outros já falavam do Messias, Zacarias fala mais. O livro se divide em duas grandes partes. Até o capítulo 8, o profeta fala das visões relativas à reconstrução do templo. É a parte do livro que está associada à profecia de Ageu. Tá? Ageu e Zacarias profetizaram no mesmo tempo, com a mesma função de motivar o povo a construir o templo. Zacarias é usado para trazer uma mensagem do Senhor ao povo pela sua falta de ardor espiritual após a reconstrução. Ou seja, o povo construiu o templo e falou, já resolveu o problema, não quero mais, o que Deus queria que a gente fizesse, a gente já fez. Né? Então, Zacarias é levantado para falar contra isso. E do capítulo 9 ao 14, Zacarias fala da esperança da vida do Messias. Aí é a parte mais messiânica. E esta parte está associada à profecia de João no livro de Apocalipse. É uma parte escatológica. Cara, João usa muito Zacarias de 9 a 14 para escrever Apocalipse. Né? Então, Zacarias é isso. Malaquias. Isso cansa. Na época de Malaquias, na época em que ele profetiza, os seus contemporâneos sabiam da mensagem da vinda do Messias. Só que eles achavam que o Messias estava tardando demais. E com isso eles vão esfriando espiritualmente. A gente não pode pensar que não existia, por exemplo, frequência no culto. Pelo contrário, eles iam ao culto, mas era de uma maneira formal, mecânica, até enfadonha, repetitiva. Eles faziam aquilo por fazer, sabe? Existia religiosidade, mas não existia espiritualidade. Né? Então, isso acontecia aqui em Malaquias. E quais as consequências dessa frieza espiritual? Qual a consequência da religiosidade? Qual a consequência de você ir ao culto porque no domingo é dia de culto, você precisa ir ao culto, e não porque você vai entendendo que você precisa prestar adoração a Deus? Com o tempo, o que acontece? Né? E Malaquias mostra para a gente. Primeiro, rui os alicerces do lar. Cara, o divórcio se torna uma regra no meio do povo. Os homens casavam e depois
se separavam, se divorciavam das mulheres. Ainda mais que agora eles viviam no meio de algumas estrangeiras, mulheres de outros povos, e algumas bonitonas. E aí eles, cara, vou largar essa aqui, dava carta de divórcio e pegava uma estrangeira bonitona. Né? Então estava acontecendo isso, e com a estrangeira bonitona também, não vinha só a beleza, vinha também os seus deuses, né? A sua cultura, então, problema. Se bem que nessa época o problema da idolatria não era um problema tão grande, né? Mas da frieza espiritual, sim. Outro resultado da frieza espiritual era que eles esperavam prosperidade material como recompensa pela obediência espiritual, pela entrega do dízimo, né? Então, é um toma lá da cá. Né? E Deus diz, olha, eu sou um Deus de bonança, né? Faz prova de mim, não sei o quê. Mas essa prova de mim era mais do que entregar o dízimo, era mais do que querer negociar com Deus. Era entregar o coração também, o que não acontecia aqui. Certo? Gente, Malaquias acabou. Agora, ó, Novo Testamento. Caramba, nós somos bom mesmo, né? Perdoe qualquer coisa, perdoe a demora em enviar o vídeo, perdoe alguma aula muito chata que até eu bocejei, perdoa a música, né? Eu cantando, meu Deus, misericórdia. Mas procura pegar aí o que eu disse que era importante para a prova, né? E fica na paz e a gente se encontra aí. Tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus.